Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Gramática Pedagógica. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito bacana, que é o emprego da palavra que. A gente sabe que cai só em toda prova para concurso, não é mesmo? Então é a palavra que para banca IADES. Banca IADES, para quem não conhece, é uma banca que tem organizado muitos concursos aqui em Brasília e está com um nível bacana. Acaba que é uma das bancas que mais tem cobrado de maneira assim direta, comparando funções, esse tema que a gente vai desenvolver hoje. Então, deixe aí o seu comentário. Você já fez alguma prova da banca IADES? Teve alguma dificuldade? Domina o emprego da palavra que? Ou tem alguma dúvida? Olha só, a nossa aula hoje eu estou deixando aqui como estreia. Eu tive de deixar gravada porque eu tive um pequeno probleminha e não estou podendo entrar ao vivo, mas a partir da próxima semana, nossa aula ao vivo vai ser quarta-feira, ó, vai anotando aí no radar, recadinho importante, tá? Próxima semana, os nossos encontros começarão a ser toda quarta-feira, às 20 horas. Então, quem vem nos acompanhando sabe que nós estávamos aqui com encontros marcados toda terça-feira, não é isso? Às 20 horas. Mas a partir da próxima semana vai ser na quarta-feira, 20 horas. Perfeito? Mas mesmo essa aula sendo gravada, eu preciso do seu retorno. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, não vai embora de jeito nenhum, porque vocês vão precisar deste conteúdo, tá bom? E nós vamos ter aí a nossa semana pedagógica. Semana Português para Professores, nossa semana pedagógica, para que você fique altamente preparado para qualquer concurso da área da educação. As informações estarão no link que está logo abaixo aqui desse vídeo, então é só clicar lá, você vai se inscrever para o nosso evento e vai perceber que português é lógico, é definitivo, a gente dá para aprender de maneira definitiva pelo fato de entender a lógica que existe na estrutura. Perfeito? Então, muito bem, muito bem. Então, vou pedir de novo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se aí na nossa semana, repito, o link está disponível aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeirinha. Então, veja só, coloquei aí funções do pronome relativo, banca e ades. Eu vou começar comentando o que eu sei que não precisa, porque eu sei que você sabe. Diga-me, por favor, quais são os pronomes relativos. Então, primeiro, eu estou querendo saber quais são os pronomes relativos. Que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, quando, o onde e o cujo. Aí, olha só. Sim, claro, tudo aqui é importante. Mas, sem sombra de dúvidas, o que é mais cobrado, ou o pronome, eu já estou dando a resposta, tá vendo? O pronome relativo que é mais cobrado é o que. E para a gente confirmar que o que realmente é um pronome relativo, no lugar do que, nós vamos colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Onde tem o qual, a qual, a gente coloca o que. Então, essa aqui é uma troca que a gente faz de maneira muito tranquilinha, de maneira muito natural. Se eu consigo tirar o que e colocar o qual, a qual, os quais, as quais, pronto, confirmo o que como pronome relativo. Só lembrando, para a gente deixar a informação completa, que qualquer pronome relativo, não só o que, qualquer pronome relativo, iniciará uma oração subordinada adjetiva, você se lembra? E a adjetiva pode ser explicativa ou restritiva, dependendo da pontuação. Então, se eu quero colocá-la como explicativa, se ela tiver pontuada, eu já sei que ela é explicativa. Se ela não tiver pontuada, eu já sei que ela é restritiva. Isso também é muito importante, cai muito. Mas hoje a nossa missão não é falar, não é desenvolver realmente a ideia, a interpretação da oração subordinada adjetiva. É trabalhar com a função do pronome relativo, especialmente a função sintática do pronome relativo que, o qual, a qual. Então, hoje trabalharemos de maneira direcionada para essa parte aqui. Perfeito? Aí, olha só, questãozinha que nós temos. Ah, deixa eu falar. Eu sei que não precisa porque você se lembra. Mas, ó,
todo pronome relativo, qualquer um que está na listinha, todo pronome relativo é um recurso anafórico. Ser anafórico significa que recupera o que foi dito antes para evitar a repetição. Então, todo pronome relativo recupera alguma palavra que foi mencionada anteriormente. É anafórico. Então, para não falar a palavra lá e a palavra aqui, eu coloco o pronome no lugar. Perfeito? Então, joia. Aí, olha só, gente, mas o pronome nunca é catafórico. Ele só pode ser anafórico. Vamos avaliar se a gente já consegue fazer uma questãozinha com essas informações tranquilinhas que eu passei. Olha só. No trecho, essa dinâmica traz implicações para a produção de políticas públicas, pois decisões e recursos passam a ser filtrados pela lógica da manutenção do apoio político. A qual, já apareceu a qual. Pronto, já apareceu o próprio pronome, nem teríamos dúvida para decidir o que é o quê. Então, apareceu a qual. A qual nem sempre é congruente com objetivos programáticos de longo prazo. Aí ele falou o seguinte: a expressão destacada pode ser substituída, sem alteração da correção gramatical e do sentido original, por professora. Você acabou de falar que onde tem o que eu consigo colocar o qual a qual, onde tem o qual a qual eu consigo colocar o que. Então eu procuraria aí um que, professora? Poderíamos ter o que. Poderia ser o qual. O que eu quero que vocês observem? Vocês estão vendo que quando coloca o a qual, este a é um artigo. Nessa estrutura não temos uma preposição. O pronome que ele colocou aqui não tem preposição, perfeito? Agora veja só, qual é o nosso pensamento antes de caminhar? Eu vou analisar tudo, tudinho, mas o que eu quero que já fique aí no seu radar como uma forma prática para a gente ir eliminando? Se ele já quer que a gente substitua e o trecho original não tem preposição, então ele não poderia escolher nenhuma com preposição. Tudo bem? Porque a função que tem lá já é uma função não preposicionada. Então, ou vai ser o que, ou vai ser o qual. Agora, a pergunta que surge é: este a qual que ele colocou aqui, se eu disse que todo pronome relativo é anafórico, vocês acham que esse a qual está retomando quem? Ele falou o seguinte, ó: recursos passam a ser filtrados pela lógica da manutenção do apoio político, a qual nem sempre é congruente com os objetivos programados a longo prazo. O que nem sempre é congruente? A lógica da manutenção do apoio político, sim ou não? A lógica desta manutenção nem sempre é congruente com objetivos programáticos. Se ele colocou a qual, então só poderia retomar um feminino. Poderia ser até que a lógica da manutenção nem sempre é congruente, ou que essa manutenção não é congruente. Então, acaba que também faz sentido colocar o a qual recuperando apenas manutenção. Ok. Mas nós sabemos que só pode ser feminino singular por causa do a qual. Então, ok. Se, professora, e se eu colocar o qual, como ele colocou na última? O qual continua como pronome relativo, continua como recurso anafórico, mas o qual agora vai recuperar quem? Fala para mim. O apoio político. Vocês estão percebendo que agora iria retomar outro referente. Logo, como ele falou que é sem alteração gramatical e nem do sentido, se eu tiro o feminino e coloco o masculino, a ideia muda ou não muda? Muda. Então muda o sentido, por isso não pode ser o qual, porque mudaria o referente. Nós temos então como única opção a palavrinha que é essa ideia, tá vendo? Onde tem o que, eu coloco o qual a qual, onde tem a qual, eu coloco o que. Perfeito. Então, esta é uma questão muito, muito tranquilinha, uma questão em que ele cobrou apenas a semântica. Ele até falou de gramática, mas se você tem uma informação mínima de que aqui não tem preposição, então eu não posso escolher nenhuma alternativa preposicionada, porque eu não teria essa manutenção da estrutura. Provavelmente haveria prejuízo sintático, perfeito?
Então, aqui, quando ele tira o a qual, que recupera um feminino, e coloca o qual, que recupera um masculino, é claro que faria sentido, mas não o mesmo sentido. Perfeito? Ele falou manutenção do sentido original. Beleza? Vá dizendo, por favor, se você entendeu ou não entendeu, tá? Entendeu ou não entendeu aí, se deu certo ou não deu certo. Esse tema para você é difícil ou não? Vá me dizendo aí. Então, vamos para cá. Próxima questão. Olha só. Agora já é outro comando. Deixa eu só molhar o bico. Aguenta aí. Ó, próxima questãozinha da Banca IADES, aplicada agora em 2023. Colocou o texto e colocou o seguinte comando. Assinale a alternativa correspondente ao, olha só o que nós já comentamos, ao referente semântico do pronome relativo, ou seja, ele recupera quem, mas aqui ele pediu também a função do pronome. O que nós vamos combinar? Veja só. Eu acabei de mencionar que todo pronome relativo é anafórico. Então, todo pronome relativo recupera o que foi dito antes. A palavrinha que aparece lá fora, eu vou colocar aqui como sendo uma palavrinha X. Essa palavrinha X vai ficar na estrutura anterior, que é exatamente a oração principal, e o pronome relativo vai iniciar uma nova oração. Quando ele fala qual é o referente do pronome, ele quer que a gente descubra quem é X. Eu olhei para trás, eu li, e este pronome está falando de quem? Agora, quando ele fala sintático, o que ele quer que a gente faça? Eu vou pegar esse X que está do lado de lá e vou colocar esse X aqui. Então, eu tiro de lá e coloco aqui. E a nossa missão é avaliar qual seria a função de X, mas não na oração principal. Eu não quero saber qual é a função de X na oração principal. Eu estou querendo saber qual é a função de X nesta oração. Dentro, pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Então, eu estou querendo saber qual é a função de X dentro da adjetiva. Tudo bem? Isso quer dizer, então, pessoal, eu vou dizer de novo. Nós não vamos descobrir qual é a função da palavra lá fora, na outra oração. Nós vamos avaliar qual função essa palavra teria dentro da nova oração. O pronome recupera o nome. O pronome não recupera a função que o termo exerce lá fora. Imagine que a palavra lá fora funcione como sujeito. Ok, aqui dentro ela pode ser um objeto indireto, ela pode ser um complemento nominal. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. O pronome não recupera a função. O pronome recupera um nome, e aqui fora esse nome pode ter uma função e o pronome ter outra função. Perfeito? Então, este é o nosso pensamento. Joia. Então, vamos voltar para cá. Aí, olha só. Eu coloco X nessa nova estrutura. Se X aqui dentro for o sujeito, então o pronome relativo é que vai exercer a função de sujeito. Se X for objeto direto, vai ser objeto direto. Se for objeto indireto, vai ser objeto indireto. Se for complemento nominal, mas quem exerce função não é a palavra que está lá fora. Quem funcionará como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aí vai, é o próprio pronome relativo. Eu só tiro a palavra de lá e coloco a palavra aqui para eu descobrir qual função essa palavra teria nesta estrutura. Vamos aplicar? Olha só qual é o texto. Ele colocou assim: a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do DF, foi criada pelo decreto número tal, que definiu a estrutura administrativa do Poder Executivo. Você consegue, nós já sabemos que aqui, do que em diante, nós temos uma nova oração, que definiu alguma coisa. A nova oração é iniciada no conectivo.
Parece que esse que está retomando quem? O que definiu a estrutura administrativa do Poder Executivo? Esse decreto número tal. Então, o decreto é o referente do pronome relativo. Tudo bem? Então, esse decreto é o referente do pronome relativo. É o que ali, no que eu acabei de comentar de maneira teórica, é o nosso X. Tudo bem? Então, quando ele pergunta, veja só qual foi o comando. Qual que é o referente semântico? Já vamos começar filtrando por aí. O referente é a Secretaria de Estados? Não. O referente do quê? É o órgão integrante? Não. É a estrutura? Não. Então, nós já sabemos que é o decreto, ou letra C ou letra D. Mas para escolhermos a resposta, nós vamos ter de agora descobrir qual é a função deste pronome nesta estrutura. Professora, como é que nós vamos fazer isso? Tirando a palavra que está lá fora, colocando a palavra aqui dentro. Se aqui dentro a palavra for sujeito, o que é o sujeito? Se for objeto, objeto, e aí vai. Então, olha só. Se eu tiro a palavra decreto de lá e coloco o decreto aqui, vocês estão vendo que nós vamos ter o decreto definiu a estrutura. Então, quando eu coloco o decreto aqui, o decreto número 36, que definiu a estrutura, eu peguei a palavrinha que estava lá e coloquei aqui dentro e vou avaliar qual função essa palavra teria. Então, o decreto definiu, o decreto só pode ser o quê? Fala para mim, o sujeito. Mas quem apareceu nessa casinha? Foi a palavra decreto? Foi não. Foi o quê? Então, este que, pronome relativo, funciona como sujeito do verbo definiu. Então, acaba que aqui o verbo definiu tem o que como sujeito. É um sujeito simples e expresso pelo pronome. Eu não posso falar que decreto é o sujeito. Até mesmo porque decreto tem preposição, tá vendo? E ali a gente tem uma estrutura não preposicionada. Então, não posso falar que o sujeito de definiu é decreto. Preciso repetir que o sujeito de definiu é o próprio pronome relativo. Joia? Então, vamos para lá ver quais foram as alternativas. Ele falou que é decreto, mas é objeto direto? Não, não é objeto direto. Beleza? Então, não é objeto direto. Nossa resposta, D de Deus. D de dá para passar, meu povo. Dá para passar, dá para gabaritar. Beleza? Então, pronto, eu acho que uma questão tranquilinha, não é? Aí, olha só, eu vou falar de novo para que você pare um minutinho, se você estiver assistindo esse vídeo depois, para um minutinho, ou quem está aqui agora, e clique no link que está aqui abaixo para você se inscrever para a nossa semana pedagógica. Nós vamos ter aí uma semana com aulas ao vivo para a gente poder treinar bastante toda a parte de língua portuguesa. E nós temos também o nosso curso completo, maravilhoso, novíssimo, que eu estou terminando de gravar, mas novíssimo, novíssimo, está 80% concluído, que é o Gramática Pedagógica. Um curso novíssimo. Eu coloco a teoria, toda a teoria que a gente tem de maneira gramatical, mas aí eu sempre contextualizo com Emília no País das Gramáticas. Então, trabalhando com a obra de Monteiro Lobato. Você que é professor, vai aprender português para ser aprovado no concurso e também vai aprender português para poder orientar seus alunos, tá? Então, é muito bacana, ficou um curso muito legal e as matrículas estão abertas, perfeito? Então, vamos. Próxima questão. Próxima questãozinha. Vamos avaliar o que o abençoado disse. Ó, vamos olhar o bico aqui de novo. Na oração que consomem, o pronome relativo sublinhado retoma computadores. Portanto, poderia ser substituído pela construção os quais.
Ele disse que o quê? Esse que recupera computadores. E por isso podemos colocar os quais. Vamos analisar. Atualmente, a tecnologia é um dos grandes responsáveis pelo consumo de recursos naturais do planeta Terra. Além da energia consumida durante o processo de produção, entra nessa conta também o desperdício de energia dos aparelhos eletrônicos. Computadores chegam a desperdiçar até metade da energia elétrica que consomem. Então, ao que consomem. Vocês acham que esse que está recuperando computadores, como ele disse? Ele falou que esse que, do que consomem, recupera computadores. Veja, veja, veja. Aqui, nós olhamos para trás e temos a palavra energia. Veja só, se eu coloco computadores, ele colocou assim, ó, chegam a desperdiçar até metade da energia que consomem. Então, ó, computadores, vou organizar a ideia. Computadores desperdiçam, não é? Vou organizando, tá? Então, chegam a desperdiçar. Não é isso? Aí, professora, tá tonta, tô tonta, tá vendo só? Desperdiçar até metade da energia que consomem. Até metade da energia que consomem. Pronto. Do que em diante, nós já temos uma nova oração. Beleza? Aí a pergunta é a seguinte, esse negócio ficou torto, né? Parece que a professora tomou cachaça. Meu povo, veja, veja, veja. Então, que consomem. Pronto. Aí ele disse que esse que recupera computadores. Vamos testar. Se eu tiro o que e coloco computadores aqui, ficaria: computadores chegam a desperdiçar até metade da energia elétrica. Parou, é uma ideia. E aí ficaria: computadores consomem. Computadores consomem, ponto final. Isso faz sentido? Faz não. Não faz sentido. Porque o computador consome o quê? Dentro desta oração, você percebe que isso aqui ficaria incompleto. Logo, não é este o pensamento. Vou apagar, o pensamento não é esse. Pronto. Então, eu vou fazer outro teste. Qual teste? Eu vou tirar o quê? Eu vou pegar energia como referente e vou colocar energia no lugar do quê? Aí vai ficar energia consomem. Qual é a ideia? Preste atenção. Vou dizer de novo que daqui para trás a gente tem uma oração, beleza? Os referentes sempre ficam em outra. Então, ele está dizendo que os computadores chegam a desperdiçar até metade da energia. E os computadores consomem a energia. Então, veja que aqui nós vamos ter os computadores consomem a energia. Este vazio que existe aqui, ó, que os computadores consomem. Eu vou ler de novo, repetindo a palavra evidenciando computadores. Veja de novo. Vou apagar aqui, só para a gente organizar, para você não ficar com nenhuma dúvida. Ó, vou apagar tudo. Temos o seguinte: computadores chegam a desperdiçar até metade da energia que os computadores consomem. Este vazio aqui está fazendo referência a computadores. Então, eles chegam a desperdiçar até metade da energia que os computadores consomem. Então, aqui a gente até tem alguma coisa retomando computadores, mas essa retomada não é por meio do quê? É por meio de uma elipse, perfeito? Isso aqui é o que a gente chama de sujeito elíptico. Aí estaria falando, então, que os computadores consomem energia. Eu vou escrever passando para a ordem direta, tá? Na ordem direta ficaria: consomem
Energia. Quem é que consome energia? Sujeito elíptico, os computadores. Se consomem, consomem algo, verbo transitivo direto, então energia é o objeto direto, beleza? Se esse que recupera energia e não computadores, então não daria para colocar, veja que aqui a gente tem, ele falou que esse que recupera computadores. Isso é mentira. Poderia colocar os quais? Também não. Ele está recuperando energia. Então, recupera o termo energia e daria para colocar o as quais e não os quais. Perfeito? Então, esta questão, certo ou errada? Errada. Questão errada, errada. Muito bem. Boa, achei boa. Falei para vocês que a banca IAD está com comandos legais. Então, a banca IAD está com comandos bons. Vamos, então, agora para a nossa próxima estrutura. A substituição do pronome sublinhado em que deixam monitores ligados pelo vocábulo onde. Olha, olha, olha. Ele pediu para tirar o que e pediu para colocar o onde. Falou que não comprometeria a coesão textual. A coesão é a conexão. Então, vamos terminar de ler. Ele colocou assim, ó, computadores chegam a desperdiçar até metade da energia que consomem. E há que se levar em conta também o uso irresponsável por parte de usuários que deixam monitores ligados. Esse que está retomando quem? Fala para mim. Só pode estar retomando usuários, beleza? Se ele coloca o onde, vamos só abrir um pequeno parênteses aqui, olha só. O pronome relativo onde, ele só estará bem empregado se ele der uma ideia de lugar. E é um lugar físico e um lugar fixo. Então, tem de indicar lugar. Lugar físico e fixo. Vocês concordam que aqui, ao olhar para trás, a gente não tem nenhuma ideia de lugar? O que ele está colocando é que os usuários deixam monitores ligados quando necessários. Então, está recuperando usuários. Se não existe nenhuma ideia de lugar, então não teria como este onde estabelecer conexão com ninguém no texto. Não tem como falar, opa, mantenha a coesão. Não, está errado, porque não há nenhum elemento a que este termo possa se conectar. Tudo bem? Então, não compromete a coesão? Compromete. Precisaríamos de algum referente trazendo uma ideia de lugar. Só abrindo um pequeno parênteses, nós temos o seguinte. Tome cuidado, porque isso aqui o examinador pede o tempo todo. O onde, tanto o onde quanto o quando, os dois podem ser substituídos pelo em que, por no qual, na qual, nos quais, nas quais. Tudo bem? Agora, essa troca aqui vai dar certo a vida toda. Eu posso tirar o quando e colocar em que, no qual, na qual? Sim. Na reunião passada, quando discutimos algum assunto. Na reunião passada, preste atenção. Na reunião passada, em que discutimos. Na reunião passada, na qual discutimos. Tudo bem? Sem nenhum problema. Podemos também substituir o onde por tudo, todo mundo que está aqui. Então, eu falo que o Brasil é um país onde as pessoas vivem bem. Então, onde as pessoas vivem bem, em que as pessoas vivem bem, ou no qual as pessoas vivem bem. O cuidado que temos de tomar, e este é o ponto importante, é: se o examinador pedir para tirar o onde ou quando, e pedir para colocar o que, tire o onde e coloque o que? Nunca na vida. Por que não, professora? É o em que. Se ele pedir para tirar o que e colocar o onde, também não pode. O em que pelo onde é possível, desde que este em que originalmente já indique o quê? Lugar. Se o em que indicar lugar, eu consigo colocar o onde. Mas essa troca aqui não pode acontecer de jeito nenhum, porque obrigatoriamente vamos precisar da preposição em.
Aqui nós vamos ter o onde, dando uma ideia de adjunto adverbial de tempo, e o quando é adjunto... Opa, contrário, né? Olha, olha, olha. O onde, adjunto adverbial de lugar, e o quando, adjunto adverbial de tempo. Deixa eu ajeitar esse trem aqui. Então, se são adjuntos adverbiais, obrigatoriamente precisaremos do que eu estou destacando e que é de altíssima relevância. A preposição em todas. Perfeito? Então, olha só, recapitulando. Quais são os pronomes relativos? Que, o qual, a qual, quem, quando, onde, cujo. Aí nós vimos que o pronome relativo vai ter um referente. Às vezes está recuperando uma palavrinha e depois recuperaria a outra. Às vezes pode até ser que essa troca seja possível. Vai depender da interpretação. Mas a maior probabilidade é, quando eu mudo o referente do pronome, eu mudo o sentido. Depois, nós trabalhamos com a função do pronome. Então, aqui nós trabalhamos com a função. Esse pronome é objeto direto, é objeto indireto, é complemento nominal? Qual é a função dele? Repito, nós não vamos olhar a função do X lá na oração principal. Nós vamos olhar a função que X exerceria dentro dessa nova estrutura. Tudo bem? Que foi o que treinamos aqui. Então, o que era pronome relativo que recuperava decreto e a palavra que daquela estrutura funcionava como sujeito. Perfeito? Aqui o referente não era masculino, então daria para colocar o as quais, e esse onde aqui é um tema muito importante, que é sempre muito, muito cobrado. Beleza? E acredita que nós já cumprimos a nossa missão? Foi rápido hoje, não foi? Professora, poderia ter colocado umas 1000 questões desse conteúdo. Pois é, poderia ter colocado mais questões, não é? Mas foi curto, mas entreguei muito conteúdo para você. Já vai colocar no seu radar que este é um conteúdo muito, muito, muito importante, independente de banca examinadora, cai só a vida toda. Então, eu agradeço demais a sua participação. Eu peço sempre para que você deixe o seu like, para que deixe o comentário, para que nos ajude a compartilhar. E vou dizer de novo, aqui abaixo tem um link, e neste link você vai poder fazer a sua inscrição para a nossa Semana Pedagógica Português para Professores. Perfeito? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Na próxima semana estarei ao vivo com vocês, mas não será na terça. Na próxima semana será na quarta-feira, às 20 horas. Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e proteja. Tchau, tchau.